retiro e eu vi que todas as pessoas lá, os jovens, adolescentes, eles não somente iam para a igreja, mas eles tinham algo diferente. Mas se você só me ajudar, eu vou ir onde você quer que eu vá. Eu vou falar o que você quer que eu falar. Eu vou fazer o que você quer que eu fizer. Eu faço porque fazendo as coisas do meu jeito já não está funcionando. Depois de Deus colocou nosso coração para continuar com o trabalho, com tudo que a gente aprendeu lá no Brasil. E Deus já tinha colocado nosso coração para trabalhar especificamente com as crianças e os adolescentes. Ela sabe, eu tava louco sobre isso. Eu assim, nós vamos casar e vamos para o Brasil. Então, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Inédita América. Hoje nós temos um episódio muito especial aqui com um convidado que... Eu vim conversando com ele um pouquinho no carro, meu coração já começou a acelerar. Eu te falei que eu tô muito animado com a sua presença aqui hoje. Eu queria apresentar para vocês o André. Ele é missionário. Ele é um cara que nasceu aqui nos Estados Unidos, fala 3 línguas, tá prestando serviço lá na Colômbia hoje. Amém. E eu tô muito excited por essa conversa porque eu não entendo nada de missões. E pra mim é um mundo novo e que você tá trazendo pra nós. Então seja bem-vindo, André. Amém, muito obrigado. O prazer é realmente todo meu. Estou muito feliz. Não foi algo que a gente planejou, mas parece que foi algo que Deus planejou. Então estou muito feliz de estar aqui com vocês. A emoção nem consigo controlar. Não, fantástico. Eu vou continuar no assunto que a gente já estava antes de começar a gravar aqui, André. E vou repetir a pergunta. Tá bom. O que fez você chegar aqui em Seattle agora, nesse momento? O que você está fazendo aqui? O que você veio fazer? Você estava lá na Colômbia, certo? Sim, estava na Colômbia. O que te trouxe até aqui para chegar nesse podcast aqui? Pois bom, eu estou cuidando do meu pai desde 2021 e ele caiu em coma por causa de diabetes. Então, ele, depois de acordar da coma, ele tá com muitos problemas da memória, problemas cognitivos. E eu pensei que talvez eu preciso levar ele para um hospital nos Estados Unidos para ele poder ajudar ele melhor, porque ele é veterano. E aqui no Seattle, inclusive, tem hospitais que são especificamente para os veteranos. Então eu vim porque eu vi que o hospital aqui era muito bom para os veteranos, para ver como ele está avançando, para ver como está a mente dele. Então, esse foi o propósito principal, mas Deus tinha outros planos. Não, foi por isso que eu te fiz essa pergunta, porque você veio pra cá tratar do seu pai, você comentou, antes de a gente começar a gravar, que não conseguiu fazer exatamente o que você veio fazer, e essa entrevista tá acontecendo aqui agora, a gente tá ao vivo com você aqui agora, é uma coisa muito imprevisível, porque nós aqui não tinha planejado, ninguém, você não tinha planejado, não tinha como imaginar, porque você não nos conhecia até 1 hora atrás. Sim. E hoje de manhã a gente gravando aqui o episódio da parte 2 sobre a história de Abraão, que foi um episódio fantástico. Então, quem tá ao vivo com a gente aqui puder aguardar alguns dias, vai sair daqui 1 semana mais ou menos o episódio da segunda parte de Abraão. Ficou fantástico, porque os insights que nós tiramos aqui com o pastor Misael, você conhece o pastor, ele é um cara muito iluminado por Deus, ele transborda conhecimento. Se você chacoalhar ele, cai versículo, então assim, ele realmente tem muito conhecimento. E foi através dele, ele comentou aqui um pouquinho sobre a sua história e falou, cara, nós tinha que fazer. Nós tinha que dar jeito de você sentar nessa cadeira pra gente poder te entrevistar. Porque você tem uma história de vida forte. Você falou pra mim que você é de Geórgia. Que você veio você é nascido em Geórgia, no sul da Geórgia, e morou a maior parte da sua vida em Atlanta. Como que você entrou no evangelho? Como que começou a sua vida, assim, na parte do cristianismo? Bom, eu acho que no sul dos Estados Unidos é muito parecido com o Brasil. Nisso que é muito religioso. Antigamente era muito religioso, que todo mundo é cristão. Todo mundo é cristão, mas por cultura. Então todo mundo vai para a igreja. De fato, essa parte dos Estados Unidos se chama Bible Belt. Não sei se vocês ouviram falar disso. Todos esses estados no sul é parte do Bible Belt. Então, a maioria das pessoas são cristãos. Tem uma igreja em cada esquina. Muitas igrejas, muito mais que tem aqui, que estamos no leste. Isso. Então, eu fui criado como qualquer outra pessoa do sul. Eu ia à igreja aos domingos. Mas eu realmente não tinha relacionamento com Deus. A gente só ia porque é o que a gente faz, né? Deixa eu puxar um ponto numa coisa que você falou agora. Que você ia pra igreja, mas você não tinha relacionamento com Deus. Então, assim, tem como você ir pra igreja sem ter um relacionamento com Deus? É possível, só entra, senta aí já.
Muita gente faz isso hoje em dia, Barão? Sim. Muita gente tá fazendo isso, né, velho? Muita gente tá indo pra igreja, mas não tá tendo encontro com o dono da igreja. Então vamos deixar esse ponto destacado aqui, o primeiro ponto de destaque do dia. Ir pra igreja não é estar em Cristo. Não. Certo, mas continua lá a sua história. Você ia pra igreja e não estava conectado. Mas como eu digo, todo mundo faz, algo que todo mundo faz. Se a gente acha que é uma coisa boa, de ir lá na igreja, é igual como ir lá visitar os pais, algo, desculpa, que faz parte da nossa semana, né? E eu não vi a importância de ter um relacionamento com ele até talvez meus 12 anos, que fui para um retiro. E eu vi que todas as pessoas lá, os jovens, adolescentes, eles não somente iam para a igreja, mas eles tinham algo diferente que eu desejava. Mas porque eu não entendo porque às vezes eu vou lá no culto, tem algumas pessoas chorando, tem pessoas gritando, e eu não sinto nada. E eu não entendi porque não sentia nada. Eu deveria sentir algo? Eu tô perdendo algo, tô faltando algo. E foi naquele momento que Deus me respondeu, que Deus se revelou a mim. Eu entendi, Deus existe, é verdade. E você sentiu essa revelação durante esse retiro? Sim, durante o retiro. Foi algo muito interessante. É como se todo mundo estava louvando a Deus e tudo. E para mim tudo ficou, tipo, silêncio. Eu ia te fazer essa pergunta agora. Como que foi, assim, essa revelação pra você? Porque, assim, você falar pra mim, eu senti Deus naquele momento, que Deus existe. Tem como explicar esse sentimento com palavras? Sim, eu não vou dizer que foi algo, por exemplo, como o que aconteceu com Paulo. Realmente não foi assim tão sobrenatural, mas sim, foi algo sobrenatural. Foi que Deus me fez focar nele. Como, olha, essas pessoas me estão louvando por quem sou eu, não por causa deles. É porque eu existo. Quando eu entendi, Deus existe, foi algo muito interno. Deus existe. Deus existe. E eu acredito. E eu comecei a louvar com eles. E depois desse culto, eu fui fazendo muitas perguntas. Foi interessante, ninguém compartilhou o evangelho comigo. Eu só lá eu entendi, Deus existe, e eu queria saber mais sobre isso. Então fui fazendo perguntas para os voluntários, para todo mundo que estava ali, porque eu queria saber mais se Deus existe, e isso muda tudo. Porque a partir do momento que você tem certeza que Deus existe, você teve aquela revelação ali com 12 anos ali, você sentiu uma coisa que você nunca sentiu antes e estava buscando explicação para aquilo. Exato. Eu estava tentando entender, ou seja, claro, culturalmente sabemos que Deus existe, a gente fala que Deus existe porque é a coisa correta para dizer. Certo. Se você fala que Deus não existe, você é uma pessoa ruim. Assim que eu pensava. Como as pessoas que vão na igreja todo domingo, mas não entregam o coração. Exatamente. E para dizer a verdade, eu aceitei que Jesus existia, mas na época ainda não entreguei meu coração a Deus. Eu só reconhecia sua existência. E para mim, eu pensei que era a mesma coisa que entregar minha vida a Ele. Eu só falei para Ele, olha, eu sei que você existe, eu sei que você morreu por meus pecados, mas eu não aceitei Ele como meu Senhor, Senhor da minha vida. E como que a gente consegue colocar isso para as pessoas entenderem? Você conheceu Deus, você aceitou Ele, você sentiu no seu interior, uma forma sobrenatural, que Deus existe, que Deus está ali, que Ele morreu pelos seus pecados, Jesus morreu. Mas você não entregou o seu coração para Ele, mas você sabe que Ele fez isso. Qual que é a diferença disso? De você saber e se entregar? Bom, isso de nascer de novo. Eu não estava disposto a nascer de novo. Agora eu tenho esse conhecimento, para mim só era conhecimento. Eu sei que Deus existe, mas eu não vou deixar isso mudar quem eu sou. Eu vou somente ser o melhor, a melhor pessoa possível, mas da minha força. Então, eu continuei vivendo assim. Eu comecei a basicamente criar minha própria religião. Eu acho que isso é bom para fazer e isso é mal para fazer. Então, eu vou fazer isso, mas não vou fazer isso. Você virou o seu próprio Deus. Eu virei meu próprio Deus. E eu pensava que como no meu coração, é bom ir à igreja, então eu vou para a igreja. Mas minha vida não era
minhas decisões eu não tomava com o conselho, com a sabedoria de Deus. Eu não deixava ele dirigir a minha vida, eu dirigia a minha própria vida e eu coloquei ele num lugar como, bom, você vai ser meu Deus. Eu quero, eu escolhi, eu te escolhi. Eu te escolho como Deus, mas eu tomo as decisões baseadas no que eu acho, não no que você acha. Exatamente. Era nessa posição que você estava. Isso, e assim eu permitia estar um momento na igreja, mas o quê? Eu quero voltar para o mundo, eu voltava para o mundo. Assim eu mantinha o controle, eu não estava disposto, não estava pronto para entregar o controle. Eu queria acreditar em Deus, mas aos meus próprios termos, assim que fala. Sim, nos seus próprios... O que eu tô tentando entender da sua história é o seguinte. Você entendeu Jesus ali, você entendeu o que aconteceu, você reconheceu um Deus ali. Só que você não deixava ele entrar na sua vida a partir do momento que você ia ficar desconfortável. Exato. É porque o que eu tô tentando entender é, você falou, eu reconheci Deus, conheço Deus, aceito Ele, só que eu que vou reger a minha vida. Exato. É assim. É porque nós temos que aceitar a Jesus. As pessoas acham que é só de aceitar Jesus, só acreditar que Ele existe. Mas a Bíblia diz que até os demônios sabem que Ele existe. Reconhecem a existência dEle. Nada mais de saber que Jesus existe não é suficiente. Às vezes as pessoas acreditam que de crer em Jesus é só crer que Ele viveu e morreu. Sabe que tem ateus que acreditam nisso? Então, eu não permiti essa verdade penetrar meu coração. E quando chega no momento de você acreditar em Deus, mas não deixar Ele guiar a sua vida e André pega e fala, vou me entregar. Quando que isso aconteceu pra você? Chega ao ponto de você deixar Deus reger a sua vida. De você começar a consultar Deus nas suas decisões, nas suas orações. Quando que chega um momento assim, que tem um dia que você fala, a partir de hoje é assim? Na verdade, aconteceu 7 anos depois. Eu tinha 19 anos. E quando meu pai ficou doente, como eu estava explicando, ele estava nesse coma. Eu estava na melhor parte da minha vida. Eu morava na Califórnia, tinha 19 anos, eu ganhava uns $100,000 por ano. Eu estava já independente, morava perto da praia, bom trabalho, trabalhei no fogo de chão na época. E minha vida estava bem. Aos olhos do mundo. Aos olhos do mundo. Muito sucesso, tinha tudo. 19 anos, ganhando bem, morando em LA, beira da praia. O que mais faltava? Comia churrasco todo dia. Exato, todo dia. Eu não tinha que pagar por comida porque eu levava comida do trabalho. E um dia me ligam, André, seu pai tá na UCI, vocês falam UCI? No hospital? No hospital. Uhum. Ele tá em condição crítica. Na UTI. UTI. Isso, na UTI. Eu tô pensando em espanhol aqui, falando Tá UCI. tranquilo. Tá numa condição crítica, você tem que vir buscar ele. Como assim? Tô na Califórnia. Você sabe a distância de Califórnia e Georgia? Sim. Em avião, 4h30, mais ou menos. LA tá aqui e Georgia tá lá. É do outro lado do país. Realmente. Porque tem LA que tá aqui e na minha cidade tá aqui. Você já... Tem que andar o país inteiro. Andar o país inteiro, vou ter que exatamente. Costa a costa. Uhum. Então... Eu não sabia o que estava acontecendo realmente, mas eu pensei, bom, ele vai recuperar, assim, eu só vou para visitar ele e depois eu vou continuar com minha vida. E depois eu percebi, chegando lá, que isso ia mudar a minha vida. Ou seja, me disseram, não, seu pai vai ter que depender de você. Eu, como assim? Se eu tenho minha vida na Califórnia, eu estou bem. E minha vida mudou. Eu tinha que entregar meu trabalho lá na Califórnia, fui para pegar minhas coisas, eu mudei para Georgia para começar a cuidar do meu pai. Você recomeçou a sua vida de novo. Exato, de zero. Nessa época você já era casado? Você já tinha sua esposa? Não. Mas imagina, eu conheci a minha esposa 3 dias depois de meu pai ficar doente. 3 dias? Uou. 3 dias. Então, ele ficou doente 26 de janeiro, e eu conheci ela 29 de janeiro. Uou. E então... Eu não sabia realmente como tratar com essa situação, mas como eu já tinha sucesso lá na Califórnia, eu pensei, bom, vai ser fácil aqui. Se na Califórnia tudo mais caro, tudo em comparação com o Georgia, vai ser fácil. Eu não conseguia trabalho,
eu tinha dinheiro economizado porque o meu plano era esse. Eu ia trabalhar lá na Califórnia por uns meses, economizar $10 mil e depois ia viajar o mundo. Então eu tinha dinheiro economizado para viajar o mundo. E depois eu acabei usando todo esse dinheiro para pagar as contas do meu pai, porque ele estava no hospital vários meses. Então as dívidas foram acumulando. E chega um momento quando eu percebi que não ia conseguir nem pagar o aluguel. Meu pai estava muito confuso, ele pensava que a gente estava na Coreia. Uou. Ele ficava assim todo dia. Não queria tomar banho, não queria afeitar, não queria fazer nada, não queria comer. E ele quase não falava, só olhando para a parede, assim, bem deprimido. Meu Deus, o que eu faço com isso? Agora que eu lembro de Deus. O que eu vou fazer? E eu, não, bom, eu vou trabalhar, eu sei encontrar trabalho, eu sou inteligente, sou capaz. Antes de você voltar pra Geórgia pra cuidar do seu pai, você estava afastado da igreja. Tava bem afastado. De fato, me convidaram para uma igreja lá na Califórnia e eu fui uma vez. E depois, o amor ao dinheiro, o meu trabalho, eu comecei a trabalhar todos os domingos, então já não ia. E então, bom, eu cheguei a um ponto quando eu percebi que a gente ia morar na rua. Porque eles iam tirar do apartamento, porque não tinha como pagar aluguel. Todo o dinheiro que eu economizei, se acabou. E não conseguia trabalho que me permitia cuidar do meu pai e também trabalhar e ganhar, porque ele não estava... O schedule não estava batendo. Não. Então, chegou um momento... Olha, uma das coisas mais vergonhosas que eu fiz na minha vida. Eu liguei para um amigo meu que tinha um café, um lugar onde vendia café. Não pode ajudar com um trabalho. Ele fala, André, não posso te ajudar com um trabalho, mas eu tenho uma proposta para você. Qualquer coisa, porque se não paga o aluguel, aí a gente vai ter que morar na rua. E como meu pai antes morava na rua, eu sei que é uma realidade. Eu sei que acontece. E estávamos no inverno, então imagina, uns 5 graus Celsius, muito frio. Então, ele falou, mas tem uma proposta. Qual é a proposta? Ele, bom, eu tenho uma amiga minha da República Dominicana que a filha dela tá querendo vir para os Estados Unidos. Se você se casar com ela, eu te pago. Bom, como eu não estava andando nos caminhos do Senhor, eu falei, bom, isso é fácil, eu só preciso me casar. Bom, vou me casar então. Ele falou, cara, vai pagar tantos dólares? Bom, vou fazer. E a loucura é essa, assim que eu sei que minha esposa, ela é uma guerreira. A gente só era amigo nesse tempo. E eu gostava dela, mas precisava pagar meu aluguel. Eu falei pra ela, olha, eu vou me casar, mas só vai durar 2 anos, já depois posso me divorciar. A gente vê se temos algo aí ainda. Uou! Deus me transformou. Assim eu falava, só anos atrás. Só pra me montar a linha do tempo aqui de raciocínio aqui. Você tava lá em LA, solteiro, ganhando dinheiro, juntando dinheiro pra viajar o mundo ali. Aos olhos do mundo, você tava estourado. Top dos top. Aí, quanto tempo que aconteceu de você ter que deixar o seu serviço e mudar de vez pra Geórgia de novo? E você ficar sem dinheiro com medo de não ter lugar pra morar? Foi quanto tempo que isso aconteceu? Olha, então mentindo aí, tudo isso aconteceu em 2 meses. Então, em 2 meses, você saiu aos olhos do homem do céu pro inferno. Exatamente. Eu fui de não saber o que fazer com o meu dinheiro, eu nem consegui comprar, como que fala? Cobertor. Em 2 meses? Em 2 meses. Tava congelando. Eu não consegui comprar nada pra me arrupar. Aí chega a proposta do casamento. Proposta de casamento. Eu falei que sim. Eu ia fazer. E foi um dia que eu tava a ponto de já fazer. E eu tava na sala do apartamento onde a gente estava. Eu só comecei a chorar. O que aconteceu com minha vida? Eu queria morrer. Eu ia me suicidar, de fato. E eu olhava meu pai confuso, não nem entendendo o que está acontecendo. Ele tá pensando que a gente estava na Coreia.
Eu nem conseguia olhar para ele, porque já não era o homem que eu conhecia. Meu pai que cuida de mim, meu pai que me defende, meu pai que é forte. Agora eu tô vendo Ao meu contrário. pai fraco. Completamente dependente de você. Exato. E eu que não tô conseguindo trabalho, eu vou me casar e todo o peso do mundo me quebrou e comecei só a chorar. E Deus, eu acho que foi o Espírito Santo que me levou a fazer essa oração. Eu falei, Deus, minha vida já não vale nada. Se você me está ouvindo, minha vida já não tem valor. Eu quero morrer. Se você não for fizer algo com minha vida, eu tiro minha vida. Mas se você só me ajudar, eu vou ir onde você quer que eu vá. Eu vou falar o que você quer que eu falar. Eu vou fazer o que você quer que eu fizer. Eu faço porque fazendo as coisas do meu jeito já não está funcionando. Eu falo sim a ti, eu falo sim. Faz o que quiser comigo, porque senão eu vou morrer. Se eu morro de eu me matar, ou se eu morro lá no inverno, na minha cidade, morando lá fora com meu pai. Eu já estava imaginando a gente dormindo debaixo como é? Da ponte. Da ponte. Porque meu pai, ele me mostrava onde ele dormia antes. A gente dirigia, eu sabia bem dessa realidade. E Deus respondeu a minha oração. Deus respondeu a minha oração. Eu comecei a ver, a primeira coisa que aconteceu, naquela semana eu conheci, como eu estava falando com vocês, conheci 2 missionários. 2 missionários, eu quis de missões, que eles me estavam levando para a igreja. É quando eu conheci o pastor Diogo de Atlanta, você está vendo? O pastor Diogo de Atlanta era meu Uber um dia e ele me convidou para a MSBN Atlanta. Então eu comecei a ir porque eu era muito consciente dessa promessa que eu fiz para Deus. E foi aí que você conheceu a MSBN em si. Sim. Depois dessa promessa, depois dessa conversa Depois com Deus, dessa conversa com Deus. Apareceu o MSBN. E eu estava esperando para ver o que Deus ia fazer. Eu creia. Eu sei que Ele me ouviu. E, sem eu saber, naquele momento eu entreguei minha vida a Ele. Então eu estava esperando. Eu cheguei lá na igreja esperando. Não sabia o que ia acontecer, se algum irmão comigo. Eu ouvi sua oração. Aqui, $2.000 para pagar aluguel. Não acontecia. Eu falei para ele minha situação. Ele, vamos estar orando. Talvez, eu lembro o pastor Diego me falou, não quer fazer DoorDash? Não consigo, não tenho carro. Não tenho carro nem a idade para fazer DoorDash. E eu, por favor, Deus me ajude, não quer me ajudar? E Deus me ajudou de uma grande forma. Meu pai, ele tinha seu negócio em vender peças de carro. Só que eu não sabia nada disso. Eu tinha o carro dele e um dia a gente estava dirigindo, buscando as pessoas com quem ele trabalhava antes para comprar peças dele, depois vender as peças. E eu tinha $40. Só $40 mais na minha conta. Tinha que pagar o aluguel menos de uma semana. E eu coloquei todo meu $40 no tanque, acreditando que Deus ia fazer. Deus ia fazer algo. Eu dirigi por Marietta, aqui no norte da Atlanta, onde nós estamos no SBN Atlanta. Eu dirigi 3-4 horas, gastei todo o combustível, sem nada. Nada aconteceu. Nada aconteceu. Já voltando para casa, eu falei, Deus, não ouviu minha oração. Eu sou teu, eu me entreguei e nada está acontecendo. Nada aconteceu. O que vai acontecer com a gente? Daí eu olho para trás e aí tem uma peça. Eu não tinha visto antes. Tinha uma peça. Eu tenho essa peça, mas eu nem sei o que fazer com isso. Eu nem sei onde vender essa peça. E eu pergunto para meu pai, onde você vendia essa peça? Ele, filho, eu não lembro. Eu não lembro nada, filho. Eu não posso te ajudar, eu não sei. Deus, eu tenho uma peça, mas eu nem sei como vender, nem onde vender. Eu prometo. Não estou dizendo que eu ouvi a voz de Deus assim, mas algo entrou na minha cabeça. André, que não sabe usar Google. Nossa, então eu pesquisei. Onde vende essa peça de carro? Eu coloquei no GPS, fui para o lugar, reconheci o lugar. Imagina, essa peça custava mais de $1.000. Uau. Eu vendi, isso só foi o início.
Já depois disso, meu pai, no quarto dele, quando eu voltei para casa, ele tinha um celular novo. Eu não sei, ele nem lembra comprando. O celular dele já não estava funcionando, que tinha todos os contatos com os quais ele trabalhava. E eles nem ligavam para seu celular. A partir daquele dia, eles não deixavam de ligar. Então, eu coloquei o chip do celular do celular velho no celular novo. Eles não deixavam de ligar. Eu fui de não ter dinheiro para comprar o cobertor. Em 2 meses, eu tinha mais de $10 mil na minha conta. Uou! Tinha mais de $10 mil na minha conta. Às vezes, a gente nunca ganhava menos de $300 por dia. Uou! Mas a coisa impressionante é que o dinheiro não me surpreendia. O que me surpreendeu é que eu, que estava muito carente do meu pai, porque numa situação assim, a gente quer depender dos pais, sabe? Eu tinha 19 anos nesse tempo, mas não conseguia. Mas eu vi não tanto o dinheiro não me afetava, mas o amor de Deus, a misericórdia dele. Como eu sou teu pai. Quando seu pai não pode ser seu pai, eu ainda sou teu pai. É legal às vezes falar assim, a gente tá aqui falando, é $10 mil. Não é uma realidade de abundância, mas é uma realidade que comparada aonde ele tava, de não conseguir comprar um cobertor, e do nada Deus tá mandando maná, como se você estivesse no deserto. Isso mesmo. Todos os dias o maná, e assim, não se preocupa, amanhã tem mais. Não se preocupa, amanhã tem mais. Cara, deve ter sido uma experiência maravilhosa. E é quando... Então, Deus me deixou passar por um tempo de aprender quem Ele é. Então, eu entendi como Deus fez aquela vez. E que Ele continuava a fazer. Mas como Deus me estava levando como, André, eu quero que você experimente como sou eu. Então, Deus colocou esse desejo no meu coração de começar a dar para as outras pessoas. E eu comecei a dar radicalmente. Ou seja, se eu vi alguém $200, ou se alguém fala que tinha alguma necessidade, eu dava, sem pensar 2 vezes. E Deus me mostrou, André, quando você deixa que eu te use, você não tem que se preocupar por nada. Sempre acontecia que eu dava para alguém que estava precisando, que eu orava a Deus para Deus me guiar a quem dar, ele sempre colocava de novo o dinheiro na minha conta. Eu aprendi sobre dar, que sempre as pessoas como, André, qual é a chave de sucesso de dar? É uma lei espiritual. Quando você dá, a Bíblia diz que aquele que dá aos pobres, empresta a Deus. Empresta a Deus. Que Deus ama um dadador alegre. Só veio na minha cabeça aquela passagem onde Jesus vai explicar para eles e fala, né? Quando vocês me viram imigrantes, vocês me acolheram. Quando vocês me viram com fome, vocês me deram comida. Amém. Quando vocês me viram sem teto, vocês me deram onde dormir. E isso você fez quando você tratou um dos meus pequenos. Então, isso que você faz é tratar os pequenos de Deus. Amém. Porque Deus trata as pessoas através de pessoas. Isso mesmo. E quando você fala assim... Desculpa te interromper. Quando você fala assim, Deus colocou dinheiro na minha conta. Não, Deus deu a provisão para você poder trabalhar. Só que você tava tão focado em fazer o que Ele te pediu que as coisas só fluíam. Aí foi o que o Lucas falou. O maná só vinha. O maná só vinha. Porque não era a preocupação sua ganhar dinheiro. A sua preocupação era em quem você ia ajudar. Então a provisão nunca parou pra você. Amém. Nossa, eu me arrepiei, velho. Sim, eu também. Eu tô lembrando disso. Por isso, não sei se você lembra, a gente tava no carro, eu falei pra você. Esse tempo de recém-convertido é o melhor tempo. É o melhor tempo. Pode continuar. Sabe que quando as pessoas se casam e falam sobre a fase de lua de mel? Essa fase com Deus pode durar para uma vida, para a vida inteira. E assim foi nesse tempo, ou seja, meu relacionamento muito, muito forte com Deus, vendo como o sobrenatural invade o natural. Vendo e ninguém me podia falar o contrário. Eu tinha certeza do poder de Deus e que nada era impossível para Ele. E isso me levou a querer servir mais. Colocou essa chama em mim. Deus, eu quero continuar te servindo. Eu sinto tanta alegria
tanta felicidade em te servir, é maior, ele não importa o trabalho. Na época, um dos missionários que eu conheci no tempo, ele e mais outro pastor me estavam discipulando. E sempre me perguntavam, André, mas o que é que você quer fazer com sua vida? Eu não importo da minha vida, o que Deus quiser fazer comigo, eu vou estar feliz fazendo isso. Como assim, André, sabe o que é estudar? O que Deus quer que eu estudo. Porque eu sei que se eu estou fazendo o que Ele quer que eu faça, eu vou estar feliz. Eu vou ter essa alegria. E até eles não entendiam. Mas, André, tem que querer fazer algo. Eu quero fazer a vontade de Deus, porque me enche com tanta alegria que o dinheiro não importa, que minha vontade não importa. E foi aquele momento quando eu fui aprendendo sobre missões. Deus, eu quero fazer isso. Como eu quero entregar minha vida para você. Quero entregar. Ou se tem algum lugar onde ninguém quer ir, me manda que eu vou. Porque eu entendo que a alegria vem de você. A alegria é um fruto do Espírito Santo. É uma alegria que não depende dessas coisas passageiras. É a água viva que está fluindo através de mim. E eu falei, Deus, me dá sempre essa água. Me dá sempre essa água, eu não quero mais nada. E assim que eu comecei com esse desejo. E foi aí que começou o desejo de ser missionário. Isso. E aí, como é que foi desse momento onde Deus estava te sustentando até o momento de você decidir ser missionário e as pessoas escolherem, ou você mesmo escolher para onde você vai? Aonde que chegou a Colômbia na sua vida? Bom, minha esposa faz grande parte nisso. Foi interessante que ela, durante todo esse tempo, ela me conheceu antes de me entregar. E ela ficou comigo durante todo esse tempo. Ela viu a sua transformação. Ela viu a transformação. Ninguém sabe melhor, segundo a Deus, ninguém sabe melhor que ela. E ela tá te assistindo. Sim. Ela acabou de mandar um aqui, glória a Deus. Glória a Deus. Bom, foi muito interessante, de fato, porque eu estava estudando a Bíblia todo dia com ela, orando com ela, e um dos missionários me falou, André, quando você vai visitar a sua futura esposa? Eu, como assim? Se a gente só é amigo? Quando você vai visitar ela? Ele falou, André, eu te aconselho que depois de terminar o jejum, que a gente estava jejuando, você vai para visitar ela. Então, eu fui. E desde então, Deus mostrou, ela é a sua esposa. Ela não morava... Ela morava na Colômbia. Uou, ela já era da Colômbia? Não, pera aí, volta um pouco. Como é que você conheceu ela? Ok, agora sim, tem que explicar essa parte. Então, como eu morava lá na Califórnia e todos os meus amigos e parentes estavam na Geórgia, por causa do fuso de horário que eu trabalhava o tempo todo, eu comecei a usar um aplicativo que se chama Tandem. Não Tinder, Tandem. Tandem. Tandem é um aplicativo para intercambiar ou trocar idiomas. Então, se eu estou querendo aprender português, por exemplo, me vai conectar com um brasileiro que quer aprender inglês. E como eu não tinha tempo nem como ter amizades com pessoas na minha frente, eu conheci ela por esse aplicativo. A gente éramos amigos, a gente falava. Me ajudava muito, porque eu trabalhava 16 horas por dia. E você estava tentando aprender espanhol. Sim, eu estava aprendendo espanhol, praticando espanhol com ela. E depois a gente continuou como amigos durante esse tempo. E ela viu como foi uma... Tipo assim, que as minhas conversas com ela mudaram. E eu comecei a sempre querer compartilhar a palavra de Deus com ela. A mãe dela me chamava de pregador, como, esse menino tá pregando a minha filha toda noite. E a gente continuou assim, como amigos. Mas o amor que eu tinha para Deus comoveu ela. Tocou muito nela. Então, do conselho desse pastor, fui para conhecer ela e foi o mesmo. Foi amor à primeira vista. Você foi lá na Colômbia? Eu fui lá na Colômbia. O pastor Kim recomendou. Ele falou, André, como você vai saber se você não vai? Então, eu fui e pouco tempo depois, um ano e meio depois, nos casamos. Oh. Cara, você só pulou o fato dela ser colombiana. Assim, desculpa. Só um detalhe.
Cara, que incrível, velho. Que, tipo, a língua, o fato de você escolher aprender uma outra língua mesmo trabalhando 16 horas por dia, foi algo que te conectou com alguém que tava do outro lado do Pacífico, ou sei lá, né, no outro ocidente. No outro ocidente, não? Como é que é o nome? Continente. Continente. E o amor de Deus fez você querer compartilhar isso com ela, talvez já plantando um pouquinho do que... Porque a gente só compartilha o amor de Deus com alguém que a gente entende que precisa ser transformado, que a gente tem um carinho com, né? Assim, não dá... Principalmente você que é missionário deve ter esse sentimento. E você comentou um pouco disso lá na igreja. Enquanto você não tem amor pelo que você faz, você não faz com o amor de Deus, você não transparece isso. Uhum. E ali você já começou, né? Tipo assim, por mais que... eu tô distante de Deus, mas isso que ainda é algo bom na minha vida, eu quero compartilhar com quem eu me importo. Mas foi... É como ela complementava isso, porque eu era muito mais mudando que ela. 10 vezes mais. E eu lembro uma vez que eu tava voltando de Califórnia com todas as minhas coisas pra Georgia. E ela tinha muitas perguntas sobre Deus. Como eu tinha conhecimento. Eu lia muita Bíblia. Tinha conhecimento, mas não tinha... Intimidade. Não tinha intimidade, exatamente. Então ela perguntou, André, isso é pecado? Eu, sim, mas eu faço. E isso é pecado também? Sim, mas eu faço. E assim eram nossas conversas. Então é como a graça que Deus colocou nela para me suportar. Uou. Isso também ajudou na minha transformação. Porque eu pensei, ela é tão diferente de qualquer outra pessoa que eu conheci. Tão diferente que apesar de eu estar afastado, isso não parecia algo como muito feio para ela. Que eu não me rejeitava somente porque eu estava confuso. Que eu acho que é algo muito importante para ter, que muitos cristãos, infelizmente, muitos de nós, às vezes a gente, com alguém que é inconverso, ou com alguém que está afastado, a gente trata com eles como se fosse um monstro. E a gente não quer tratar, não quer falar, e Jesus não é assim. Primeiro eu vi amor de Jesus nela. Eu falei com ela que queria me casar com outra pessoa. Para dinheiro. E ela ainda me suportava, ainda queria falar comigo. Então, quando já aconteceu a transformação, tudo se encaixava. Tudo se encaixava perfeitamente. Foi algo que eu tô 100% convencido que foi algo que Deus mesmo planejou. E você acha que ela continuar te suportando foi uma das coisas que te manteve naquele linear de... eu sei que é aquilo que eu tô fazendo, no sentido de se casar com alguém por dinheiro é errado e eu não vou fazer. Eu vou fazer de tudo pra não fazer isso. Porque você mostrou que você fez de tudo pra não fazer isso, mesmo achando que, ok. Mas você foi até os últimos $40 antes de fazer, cara. Bom, eu gostaria de falar que foi assim, mas eu tenho que falar a verdade. Essa situação do casamento tava bem ruim. Primeiramente, a pessoa com quem me ia casar é lésbica. Segundo, eu não gostava dela. Terceiro, já tinha namorada. E segundo, ela me falou, bom, quando eu chegar nos Estados Unidos, eu começo a trabalhar e eu te pago. Você não acha que eu poderia conseguir um emprego pra mim e eu mesmo me pago sem casar com você? Precisava do dinheiro, era pra ontem. Então, todas essas situações, ainda com mente mundana, pra dizê-lo assim, não estava fazendo muito sentido. Até pra quem tava no mundo, o negócio tava ruim. Já tava bem ruim. E depois você me falou, André, ela também tem um primo, pode se casar com ele. Não, obrigado. Vou me ajoelhar, vou falar com Deus pra ver se tem outra opção. Aí você negou o casamento, você conseguiu conversar com Deus, ter toda a instrução que você falou pra nós aqui até agora. Aí você chega na Colômbia. Só que você foi não pra missões. Não de igreja, você foi pra outra missão. Exato, mas minha primeira experiência com missões, de fato, sim, começou naquele tempo. Então, antes de eu ir pra MSBN pela primeira vez, eu compartilhei esse testemunho no MSBN. Eu sou conhecido por esse testemunho. Eu tive um sonho.
que eu estava num avião. Isso foi, tipo, março de 2021, mais ou menos. Eu tive um sonho. Eu estava num avião, eu pensei que eu estava voltando para a Geórgia. Mas depois, de repente, todo mundo no avião começaram a falar em português. Então, pergunta lá do senhor que estava sentado ao meu lado, mas a gente vai aonde? Mas eu perguntei em inglês, porque pensei que a gente estava indo na Geórgia. E ele escreveu num papel e mostrou para mim MG Brasil. Agora MG, Minas Gerais. Não, desculpa, MT Brasil. Ou MT, Mato Grosso, Brasil. MT. Agora você vai ouvir da sua cidade. Aham. O que tem a ver na minha história. Então, o que MT Brasil, nunca tinha conhecimento desse lugar. Então, daí como que fala? O avião posa lá, mas posa no meio da cidade. Eu tô olhando, tô vendo todo mundo com manga longa, tô vendo todo mundo com chapéu para o sol. Dá para perceber que a gente estava num lugar muito quente. Mas eu não conhecia esse lugar. Eu nunca ouvi... Naquela época, eu nunca tinha ouvido de Mato Grosso e muito menos Cuiabá. Foi depois que eu perguntei para uma amiga... Olha, você conhece um MT Brasil? O que é isso? Falei, Mato Grosso. Mato quem? Quem matou quem? Não, nunca ouvi desse lugar. Não, um estado no Brasil se chama Mato Grosso. Então, eu fui como louco tentando procurar... para ver se eu conseguia encontrar o lugar que estava no meu sonho. E depois que eu achei, e eu vi a cidade de Cuiabá, é esse lugar onde eu fui no meu sonho. É esse lugar onde eu fui no meu sonho. E isso ficou na minha cabeça. E quando eu comecei a congregar no MSBN, eu queria encontrar alguém de lá. Você é de Mato Grosso? Não, eu sou de Mato Grosso do Sul. Eu não conheci ninguém de Mato Grosso na igreja. Não foi até depois de eu conhecer a minha esposa... Nós conhecemos em junho daquele ano. Foi em agosto. Em julho, de fato. Que eu estava orando para Deus. Deus, você sabe, estou à sua disposição. Onde quiser me mandar, eu vou. E é interessante que vocês estavam estudando Abraão. Eu li a história de Abraão, como ele foi da sua terra. E as palavras, soltavam da página para mim. Como você vai a esse lugar. Você vai ao lugar do seu sonho. Na época, eu nem lembrava do sonho. Como você vai para esse lugar do seu sonho. Qual lugar? Cuiabá? Como que eu vou para Cuiabá? Se eu nunca tinha ido no Brasil. Nunca estava no Brasil. Nunca fui para o Brasil. Como que eu vou para Cuiabá? Eu deixei, talvez seja coisa minha. Na época, eu tinha um grupo que eu fiz... com uns amigos brasileiros para estudar inglês. Eu também conheci eles pelo aplicativo de Tandem. E a gente tinha um grupo para estudar inglês, estudar a Bíblia. E eu deixava aberto para todo mundo, só que puros brasileiros entraram. Então, um dia chega um cara de Cuiabá. Ou seja, umas semanas antes de eu lembrar desse sonho. Mas ele me parecia como... não muito amigável, para dizer a verdade. Eu nem sabia que era cristão. E ele tava um pouco mais fechado. Então eu falei, não, André, não. Você não vai para Cuiabá, não. Mas depois, Deus não me deixava dormir, que estava muito sobre ir a Cuiabá. Esse lugar que eu sonhei de ver o que ia acontecer. Então eu falei, bom Deus, você sabe que eu estou à sua disposição. Onde for que você me manda, eu vou. Eu só preciso que você me confirme. Daí eu fui à MSBN, me confirmou. Bom, ok, coincidência. Depois eu fui a uma igreja onde eu congregava antes de MSBN, a semana depois, também me confirmou. Como que eram essas confirmações? Bom, foi pela mesma palavra de Deus. Eu não lembro como foi que confirmou no MSBN. Eu acho que ele estava falando de algo de Davi, mas não lembro. Mas eu sim lembro como confirmou a segunda vez. Que foi sobre o povo de Israel no deserto. E o pregador naquela igreja estava dizendo, olha, se vocês não tomam esse passo de fé, vocês vão ficar rodando no deserto.
Eu tinha medo. Eu entendi isso como... Se eu não tomo esse passo de fé, eu vou ficar estancado na minha fé. Eu não tinha um temor à palavra de Deus. Eu tinha muito temor. Muito temor. Meu Deus, o que vai acontecer comigo se eu não vou? Mas, Deus, eu preciso... Algo um pouco mais claro. Ou seja, talvez é coisa minha. Então, eu fui a igreja que eu congregava antes daquela igreja. Ou seja, eu não tinha ido nessa igreja mais de 10 anos. Talvez naquela época. E para fazer o mais claro possível, nem pregou o pastor aquele domingo, senão veio pela primeira vez, se eu vou a uma igreja que eu vejo uma missionária veio à igreja. De Cuiabá. Não era de Cuiabá. Mas você imagina, ela nem deu realmente uma pregação, senão uma exposição de como Jesus enviou os 72. Eu falei, Deus, eu não posso ignorar mais. Imagina, ele trouxe... Eu pedi para confirmação e ele trouxe uma missionária que falou sobre como Jesus enviava aos 72 no livro de Lucas. Eu disse o que eu entendo. Eu vou para Cuiabá. Eu não sei o que vou fazer lá. Eu nem tinha falado para um amigo meu, ou quem entrou no grupo que eu ia. Falei que eu vou. Mas um detalhe. Eu orava a Deus. Deus, então, leva meu pai? Não. Como assim? Se meu pai está dependendo de mim? Como que não vou levar meu pai? Se ele não cozinha sozinho, não faz nada sozinho, como que eu vou deixar ele aqui sozinho? Eu orava, que bom, eu ligar para meu irmão. Irmão, pode ficar aqui com meu pai esses dias? Não consigo. Ligar para todo mundo? Não consigo. Não posso. Então, Deus, você vai deixar seu pai que eu cuido dele. Assim. Pode deixar seu pai que eu cuido dele. Meu Deus, não. E era só você e seu pai? Só eu e meu pai. Como assim? Eu não sei como vai ser isso. Mas foi... Você viu minha fidelidade até agora? Você viu o que fiz na sua vida? Você acha que eu não sou poderoso para fazer? Eu acredito, Deus. Então, preparei tudo. Paguei para passagem. Deus deu a provisão para eu pagar para passagem. E daí eu falei para minha mãe. Mãe, eu vou para o Brasil. Seu pai? Eu vou deixar ele. Ah, você é louco? Seu pai vai morrer, vai ser sua culpa. As palavras que me falou. Eu lembro até hoje. Seu pai vai morrer e vai ser pela tua culpa. Mas, mãe, eu acredito que Deus me está mandando. Me falou, André, Deus nunca mandaria para você fazer algo assim. E foi bem difícil. Foi bem difícil. E essas palavras realmente me marcaram, porque quando meu pai ficou em coma, eu quase perdi ele. Ele estava no UTI por meses. Eles não sabiam se ia acordar ou não. Então, mas... Pai, eu acredito em ti. Eu creio em ti. Eu falei pra minha mãe, eu vou, tchau. Desliguei. Eu não estava feliz. Pra nada. Eu tô preparando pra ir. E depois meu pai fala, como a gente vendia as peças... Ele, André, mas eu quero que você me deixe como chaves do carro para eu trabalhar. Como assim? Se você nem... Nem lembra como vende as peças? Lembra. Ele, André, me deixa para eu poder trabalhar. E me deixa com dinheiro para comprar peças. Eu... Não posso fazer isso. Ele, André, me deixa. Deus, deixa. Eu deixei meu pai com uns $300 e contra... Ou seja, minha carne não estava dizendo para confiar ele com isso. Eu deixei ele com as chaves do carro. Tipo, parece responsável, né? Mas eu fui lá eu fui para Brasil. Eu tinha uma escala em Los Angeles. Eu tinha uma escala em Las Vegas, desculpa. Aí me encontrei com um pastor de MSBN. E através dele... É um detalhe. Através dele... Eu falei para ele que eu ia para o Brasil para fazer uma missão. Eu não falei para ninguém na igreja o que eu ia fazer. Porque eu já vi o que aconteceu com minha mãe. Eu não preciso de ninguém para me extrair. Então, eu tinha uma escala lá. E era uma escala longa. Então, eu estava falando com ele sobre minha missão. Ele, que legal a sua missão, André. Eu conheço um missionário.
no São Paulo que eles estavam procurando um professor de inglês para ir lá e servir e ensinar as pessoas. Você quer falar com ele? Bom, eu falo com ele. Eu falei com ele. Eu falei, bom, no momento que eu puder ir para lá, eu vou. Agora vamos guardar isso para depois. E é algo que aconteceu uns 2 anos depois daquele momento. Mas bom, depois de sair de Las Vegas, eu cheguei lá, cheguei a Guarulhos. Tinha um amigo lá que ensinava inglês que me encontrou lá no Guarulhos. Almocei na casa dele e depois voltei para o aeroporto, perdi o voo. Ele falou, André, não vai acontecer nada, tranquilo. Aqui você chega meia hora antes e você chega, não, perdi o voo. Então, mas a graça de Deus estava comigo, assim que eles me colocaram no próximo. Cheguei lá na Cuiabá e sabe o que aconteceu? Nada. O primeiro dia não aconteceu nada. E, beleza, você chegou, desceu do avião, o que você fez? Comecei, Deus, ok, tô esperando, né? Arrumou um hotel? O que vai acontecer, Deus? Eu entrei em contato com esse amigo e eu falei, eu cheguei aqui. Ele, legal. E aí? Ok. Bom, seria legal nós se encontrar. Sim, seria legal. Nada. 2, 3 dias lá e nada. Olha, senti tão decepcionado. E depois, como terceiro dia, ele me manda mensagem. Olha, nós podemos se encontrar no shopping. Ok, mas desse tempo eu já não estava acreditando muito que algo ia acontecer. Ao menos não com ele. Então ele me convida, a gente vai, falamos. Muito mais legal. Presencialmente, falar com ele foi muito legal. E depois ele falou, bom, pode vir comigo à igreja. Quer vir para minha igreja? Eu, sim, talvez na igreja vai acontecer algo para me mostrar porque Deus me trouxe aqui. Então, imagina, é minha primeira vez no Brasil. Eu fui em primeiro lugar. Muitas pessoas vão para o Brasil para ir para onde? Para Rio de Janeiro, para Santa Catarina. A minha primeira vez no Brasil, eu fiquei em Cuiabá. O buraco que é Cuiabá. Muito quente. Muito quente. É um buraco quente, pra quem não conhece. É literalmente um buraco entre umas montanhas e é quente, menino. Demais. Então eu fui lá, fui à casa dele. E estávamos aí falando normal, me mostrando, porque minha primeira vez no Brasil também tô feliz, né? Tô vendo as coisas, tudo é tão novo. E de repente eu falo pra ele, sabe, você vai ser missionário. Pra mim foi algo tão natural. Eu só falei, você vai ser missionário. Ele, tipo, bem surpreendido. Mas o que aconteceu? Ele vai pra falar com sua mãe. Ai, não vai acreditar isso. Mas me fala o que aconteceu. Eu só falei que você vai ser missionário. Eu não sei porque eu falei isso, mas só falei. Ele, André, eu orei a Deus meses atrás para ele me confirmar com alguém que eu não conhecia. Porque meus pastores já me falaram que eles vieram isso sobre mim, que eu ia ser missionário. Mas eu não acreditava, pensei, são meus pastores. Então eu orei a Deus, se realmente é sua vontade que eu for missionário, me confirma com alguém de uma forma que eu não consigo negar. Deus te usou para confirmar a oração de outra pessoa. Olha. E não só isso, depois ele trouxe para mim uma... Como que fala? Xícara para tomar café, como se chama? Xícara. Uma xícara. E dizia, era uma vez que um sonho se virou realidade. E ele deu para mim como presente. Foi algo maravilhoso que eu não acreditava que Deus realmente tinha feito isso, porque quando ele estava orando para isso, eu tive meu sonho. Bom, isso nem é o final. Peraí. Bom, vamos ver. Você tá entendendo a gravidade dessa informação? Não, peraí. Então, alguém no Brasil teve uma oração, talvez com a mesma fé que você teve lá, entregando sua vida pra Deus. E aí Deus falou assim, tá bom,
eu vou usar as coisas tolas pra confundir as sábias. Eu vou trazer alguém dos Estados Unidos pra cá só pra virar pra você e falar, você vai ser missionário. Eu só fui pra esse propósito, pra nenhum outro. Eu não sabia. Eu não sabia porque eu estava indo pra Cuiabá. E quando você falou pra ele, você não sabe o porquê falou, você só falou. Eu só falei, eu nem lembro, não tinha nada a ver com uma conversa. Depois que ele te contou que ele orou por isso, você sentiu no coração o dever cumprido? Alívio? Oh, meu Deus, graças a Deus. Cara, eu fico imaginando muito que deve ter tido a mesma sensação, tipo, de Samuel lá no monte. Aí Deus vira pra ele e fala assim, não é mais Saul, agora é Davi. E ele, agora tem que ir, agora tem que ir, agora tem que ir, agora tem que ir, agora tem que fazer, agora tem que fazer, agora tem que fazer. Aí depois que fala... Sim, eu senti acima do mundo. Sensação, eu senti acima do mundo. Eu não posso acreditar que Deus me usou. Não posso acreditar que Deus me usou. Não posso acreditar que isso é real. Porque sim, eu estava vendo o poder sobrenatural de Deus, que quando eu dava para uma pessoa, sempre era a pessoa correta. E ele sempre dava mais para mim, para dar para outras pessoas. Eu vendo isso, para mim, isso já era maravilhoso. Agora, para Deus me usar dessa forma, foi para mim como Deus realmente é poderoso. Mas nem ao final do testemunho. Então, eu falei para vocês... Nem começou, a gente ainda nem chegou em como você virou missionário. Então, eu lembro que eu falei para vocês que eu deixei meu pai com o dinheiro e as chaves? Então, antes de eu viajar, eu tentei ver como meu pai faria as coisas sozinho e sempre acabava perdendo dinheiro. Sempre acabava alguém dizendo para ele esquecendo quanto custa as coisas e ele acabou perdendo dinheiro. Então, imagina, agora que eu volto para casa, eu voltei para casa e meu Deus, eu sei que meu pai perdeu todo o dinheiro. Não vão imaginar, meu pai quadruplicou o dinheiro. Não, peraí, gente. Milagre em cima de milagre. Peraí. A gente tá... Cara, peraí. Primeiro... Calma, Varão, respira. Olha Não, é porque olha... Eu gostaria que a audiência olhasse agora pra cara do André aqui e pensasse assim... Ele foi pro Brasil pagando o preço de deixar o pai sozinho, depois de ter ouvido o que ouviu, passado pelo que passou, se sentiu realizado por uma palavra que ele falou pra um cara que... Que ele falou já sem querer falar, não, só falou. Ele já tinha Você contato só foi o com o mensageiro. cara online, mas ele precisou ir lá, porque Deus queria que ele fosse lá falar pra um cara que precisava ouvir, voltou sabendo, tipo assim, seu coração já tava assim, vai começar tudo de novo. Cara, eu consigo visualizar ele contando e falando assim, pegando o avião, aí ele falando, vou chegar lá, meu pai vai estar acabado com tudo, eu vou ter que começar tudo de novo, Deus vai ter que prover tudo de novo, o que eu vou ter que fazer, e chegando lá e vendo algo completamente oposto, porque Deus cuidou, sendo que era uma missão de Deus. Amém. Eu não sabia, eu nem sei. Eu tô olhando pra trás, eu não sei como aquele André fez. Foi Deus mesmo. Eu lembro, assim, estando muito preocupado sobre como ia ser quando eu voltasse pra casa. Eu consigo ouvir sua preocupação na história, André. Eu não sei. Eu contei o dinheiro 10 vezes. Não é possível. 4 vezes? Multiplicou o negócio. 4 vezes. Meu Deus, você é grande. A única coisa que eu poderia fazer era adorar. E interessante, eu tinha que ver se realmente foi Deus quem fez ou se meu pai estava melhorando. Então, depois, eu fui de novo. Uma semana depois era o aniversário da minha esposa. E eu fiz a mesma coisa. Eu comprei muita comida, sabe que só preciso colocar micro-ondas para meu pai fazer. Eu estava ligando ele todo dia para ver se ele estava bem. Mas quando eu voltei, eu deixei ele com o dinheiro-chave novamente. Mas quando eu voltei essa vez, Deus não me falou que ia cuidar do meu pai. Ele perdeu tudo. Você deixou por conta sua. No dia que você tomou decisão por sua conta, deu... Perdeu tudo, sim, perdeu tudo. Mas foi também gratificante Deus me mostrando, minha palavra tem poder. Eu te prometi algo e eu fiz.
Porque a segunda vez não. Não, a segunda vez ele não segunda vez aconteceu perdeu nada. tudo. Foi decisão sua. Olha, e eu Já querendo é dar pra contigo. ele mais dinheiro pra ver se ia acontecer outra vez e perdeu tudo. É tipo assim, será que eu achei a Mega Sena? Exato. Imagina Deus olhando lá de cima pra Cardandel. Você tá de brincadeira comigo, né? Agora assim, faz outra vez. E Mas não aí, aconteceu então, outra você vez. volta pra Geórgia, seu pai quadruplicou o dinheiro. Você tentou repetir o milagre, deu errado, porque Deus não mandou você fazer. Deus não mandou essa E vez. que hora chega a Colômbia na sua vida? Então, bom, eu imediatamente fui pra falar com o Pastor Saulo. Vocês conhecem o Pastor Saulo, né? Da MSBN de Atlanta. De Atlanta. Eu fui imediatamente falar com ele quando eu voltei do Brasil. Antes de eu ir pra Colômbia para o aniversário da minha esposa. Eu falei, pastor, não vai acreditar o que aconteceu agora. Eu acabava de voltar. Ou seja, eu acho que eu tinha, 2 dias de ter voltado. O pastor precisa de uma reunião com você imediatamente. Olha, aconteceu isso, outro. E eu sei que Deus me chamou para ser missionário. Eu vou servir ele sendo missionário. Eu sei. Eu nem tô perguntando, tô dizendo, eu sei. Olha o que Deus acaba de fazer. Deus quer fazer coisas comigo e eu quero fazer. Me oriente, por favor. E ele me falou claramente o que precisava fazer. Como, André, você tem algumas opções. Primeiro que tudo, missionário não tem namorado, tem esposa. Você precisa ver se a Marcela vai ser sua esposa ou não. Eu disse, tem que pedir a mão assim? Na minha cultura... Quantos anos você tinha? Eu tinha 19. Ainda com 19... mano. E na minha cultura... eu vejo na cultura de vocês, especialmente os cristãos, você casa muito novo. Na minha cultura, não. Na minha cultura, você casar com 26 ainda é muito novo. Então, vou me casar tão novo. Como, André, você ia casar por dinheiro com 19 e agora não pode se casar por amor? É que você não tinha nenhuma responsabilidade, né, cara? No outro, você decidiu. Essa vez foi diferente. E ele falou, André, eu posso te mandar para estudar lá esqueci o nome da faculdade, uma faculdade cristã que está em Texas. Eu esqueci o nome, mas... Christ for the Nations, algo assim, Cristo para as Nações. Você pode vir aqui com sua esposa e a gente discipula, ensina, prepara você, ou a gente manda lá na Guarapuava. Não lembra que eu falei que antes de eu chegar a São Paulo, antes de eu chegar ao Brasil, eu encontrei com um irmão lá e eu me comprometi com ele lá em São Paulo. Então eu falei para o pastor, obrigado, mas eu quero ir lá. Ele, André, não sei disso, não sei sobre isso, mas pode ir aqui. Mas, pastor, eu quero ir lá. Eu queria São Paulo, Grajaú. Lá, eu quero ir lá. E ele falou, não, André, eu não sei disso. Eu não sei sobre isso. Essas são as opções. Você ore, você vê o que é melhor para você. E aí, quando começou uma fase de orgulho e rebeldia. Eu não entendi até uns anos depois. Mas começou uma fase de rebeldia. De eu querer fazer as coisas do meu jeito. Tipo assim, lá atrás você pediu pra Deus, me manda pra onde o Senhor quer. Mas agora que alguém apareceu e te falou um lugar e não a autoridade de Deus te falando, não, acho que eu gostei daquele lugar ali, deixa eu ir ali. Como eu não sei, agora eu olho pra trás e eu vejo a ignorância, né? Porque Deus colocou nossos pastores em nosso caminho para nos ajudar, para nos pastorear. E eu não queria ir fazer a minha vontade. Eu estava convencido que era lá. A sua vontade não estava alinhada com a do pastor, então não servia. Sim, exatamente. E agora, eu digo a verdade para vocês, eu me arrependo muito. Minha vida, meu processo como missionário houvesse sido muito diferente se eu houvesse escutado, se eu houvesse obedecido. E eu não fiz. Sinceramente, não fiz. Eu sofri por isso. Mas uma coisa que eu sim obedeci é de me casar. Isso você obedeceu? Isso obedeci. Eu pedi a mão da minha esposa, falei pra ela que queria me casar com ela, mas a ideia era isso. Bom, vamos nos casar logo. Falei que eu ia casar logo, depois que vamos para o Brasil.
Você achava até então que a sua missão ia ser no Brasil. Sim. E quando você foi pedir ela em casamento, você já deixou claro que... Porque o missionário, ele não tem casa. Ele tem casa? Não tem casa. Como você vai casar e falar pra ela... Vamos casar e aí? Vai pra onde depois? E vamos para o Brasil. Pode pegar. Ela tá ali, tá ouvindo. Ela sabe, eu tava louco sobre isso. Eu assim, nós vamos casar e vamos para o Brasil. Ela falou, André, bom, você fala com meus pais. Eu estava tão excited. Eu falei, eu vou me casar com sua filha. Eu quero casar com sua filha. Até esqueci de pedir. Eu só Eu vou falei. casar, você só avisou. Eu vou casar. Eu só avisei. E eles choraram. E meus pais também, mas André, vocês são muito novos. Mas você o que tá fazendo? Eu não, missão de Deus. Missão de Deus. Vou me casar e nós vamos para o Brasil. E então, eu mudei. Depois, isso foi em 2022, eu mudei para a Colômbia. Eu morei uns 6, 7 meses. Quando a gente tá fazendo... O que a gente tá fazendo agora era somente um projeto. Porque minha mente está focada no Brasil. E depois de 6 meses, nós casamos. Só que é um detalhe, quando eu cheguei ao Brasil, a Colômbia, eu cheguei com uma promessa de um trabalho. Só que a pessoa que me ia contratar foi despedida. Uou. Então, eu vivi na Colômbia horrível. Foi horrível. Sinceramente você sair horrível. dos Estados Unidos, que é a potência atual mundial hoje, que aqui a gente tava comentando no carro. Você tem a sensação, muitas vezes, de que as coisas estão muito próximas. São muito Sim. fáceis de você pegar. Aí você sai do Brasil, sai daqui dos Estados Unidos, onde tem tudo, e vai pra Colômbia. Eu não conheço a Colômbia, mas pelo que a gente vê aí que é famoso, é por tráfico, narcotráfico e cocaína, que é o que tem lá. E um Sim. país extremamente pobre. Eu não sei se isso é realidade, mas é a realidade que vendem. Sim, existe. Existe a pobreza, existe narcotráfico, mas nem é tudo. Nem é tudo. Tem partes bons, tem muitas partes bons que são bem desenvolvidas, onde as pessoas vivem bem. Mas você não vivia nessa parte. Você não vivia nessa parte, Eu não você vivia vivia na nessa parte Não era a difícil. sua realidade. Não era a minha realidade. Embora de viver num lugar onde estava muito barato, eu não tinha trabalho. Então, o que as pessoas não entendem às vezes é que zero o mesmo é real, que em peso colombiano, que peso mexicano, que em dólar. É o mesmo valor. Eu não tinha dinheiro, realmente, nessa época. E eu estava aí com meu pai, comigo, eu não tinha dinheiro. Ele só dava um apoio, o governo dava um apoio para ele por causa da discapacidade, mas nem por causa do que aconteceu com sua memória, senão que ele tinha artrites como que fala? Nos pés. Então, eles davam um valor para ele. Mas ainda com isso não era suficiente. Não era suficiente para viver. Não era suficiente. E isso que eu ia me casar com que dinheiro? A gente morava num apartamento na época e eu não tinha onde deixar minhas coisas. Tinha um amigo na época que falou: André, eu tô precisando de um lugar onde morar, mas meu crédito tá muito ruim. Bom, você me paga o aluguel, você pode ficar no nosso apartamento. Me paga aluguel. Ele falou, bom, eu faço até melhor. Eu pago o aluguel e eu dou mais $100 para você, para apoiar você. Quero te apoiar. Bom. Tá bom. Já maravilhoso, né? Tá melhorando. Está. Ele perdeu o trabalho há 2 semanas de ia mudar para a Colômbia. Uou. E para eu não ter todas as coisas minhas, botar-as fora, eu usar o dinheiro que tinha economizado para pagar aluguel, com a promessa que me ia pagar. E depois foi o 2º mês, ainda sem trabalho. 3º mês, eu gastei todo o dinheiro que eu tinha tentando suster a casa, crendo que ele ia conseguir outro emprego. E voltar a te pagar. E voltar a te pagar. Bom, resumir a história, até hoje nunca me pagou. E ainda acabavam jogando todas nossas coisas fora. Assim que aconteceu com isso. Então, eu gastei todo o dinheiro que eu tinha economizado e ainda perdi o apartamento. E todas nossas coisas lá. Então, eu lembro, foi no 3 de março que eu orei a Deus. Deus, eu sei que você está comigo. Eu sei que você está comigo. O que está acontecendo? Agora eu vejo que é mais provável que eu sofri muito disso para aprender
e também, como eu estava dizendo, por causa da minha rebeldia. O pastor me mostrou como eu podia fazer as coisas. E você foi fazer do seu jeito. E eu fui para fazer do meu jeito. Tem muita gente que não entende, André, a capacidade, assim, quando você está debaixo de um ministério, você está debaixo de uma autoridade, de um sacerdócio que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Que enquanto você estiver ali, você tem que ouvir e levar à prova, mas ouvir. Amém. Seu papel ali, se você não tivesse sido rebelde, era ouvir isso do pastor e levar a Deus para confirmar. Exato. E não ouvir do pastor e levar a si para divulgar, né? Para mudar aquilo. Só me vem aquela passagem de Paulo na cabeça, que eu já usei ela várias e várias vezes e vou continuar usando por muito tempo, porque as situações vêm se repetindo. Que é aquela, o bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal que eu não quero fazer eu faço. Você já tinha tido várias provas, já tinha tido várias situações que você passou pela sua vida. E você sabe que tem que entregar para Deus e precisa da confirmação de Deus. Porque se você quiser guiar a sua vida, vai dar errado. Porque o nosso conhecimento é limitado. O de Deus não. E Deus já tem um plano para você. E Ele vai fazer você seguir o plano dele. Você pode até dar uma escapada no caminho, mas Ele vai te corrigir. E foi o que aconteceu com você. Você já tinha tido provas, já tinha entregado na mão de Deus. Deus falou, se você me entregar tudo, eu te sustento. E por que a gente acaba fazendo e errando de novo? O mesmo erro. É interessante. Até Deus já me havia avisado. Então, depois de eu confirmar com aquele irmão lá na Cuiabá, depois a gente foi à igreja dele. E não vou mentir, meu orgulho estava aqui. Estava aqui. Aí eu falei, ele vai reconhecer que a unção de Deus está acima de mim. O pastor vai dizer algo, me vai dar uma mensagem para me indicar, para me mostrar qual vai ser meu próximo passo. Então, eu estava atento a ouvir o que o pastor aquela noite ia pregar. Você transformou o que Deus fez com você, porque Deus te usou como um mensageiro para entregar ali a mensagem, a confirmação para ele. Você fez aquele momento ser sobre você e não sobre Deus. Isso. Você se encheu de orgulho e falou, pô, sou usado por Deus. Eu. Aí é o problema. Mas é interessante porque eu não percebi até anos depois. Mas sabe o que o pastor pregou aquela noite? Nós nem vão acreditar. Sobre orgulho. Eu pensei, bom, eu cheguei à igreja errado, porque me tá falando disso. Ele deveria estar dizendo, André, você tem a unção de Deus sobre você, você vai fazer isso e outro. Eu estava esperando. Sendo sincero com vocês, porque eu sei que talvez isso vai bater com alguém, vai mexer com alguém. Porque eu estava esperando, e não que eu estava fazendo a propósito, né? Eu não estava assim, tão malvado, aqui, querendo... Mas é algo que aconteceu comigo. Que, sim, meu coração se encheu de orgulho. E o pastor falou sobre orgulho aquela noite. Eu lembro pensando, por que tá falando isso? Que chato. Onde tá? Eu quero ouvir de bênção, eu quero ouvir o que mais Deus vai fazer comigo. O que tem muita gente falando hoje. Você tava procurando o evangelho da prosperidade. Exatamente. Você queria ver aonde Deus ia te mandar ali, mas tinha que ser por uma coisa que você queria, porque você já tinha sido usado por uma coisa específica por Deus para entregar uma mensagem e você queria continuar sendo usado sempre daquele jeito. O portador das boas novas, o cara que leva a notícia. Sem problema, sem dificuldade. E o evangelho não é sobre isso. Não é nada assim. Então, bom... Deus permitia a gente nos casar, apesar das dificuldades econômicas. Nossa festa de casamento custou, eu acho que nem $30. Eu não tinha mais. E nossa lua de mel foi uma missão. Foi uma missão que uns pastores que eu conhecia que ele faleceu, era meu pastor antes de eu congregar no MSBN, ele faleceu o ano passado. Ele falou com o André, a gente vai fazer uma missão lá perto de vocês, em Santa Marta, que fica umas 4 horas da nossa cidade. E vocês só precisam chegar, que a gente paga o hotel de vocês vão servir conosco. Isso foi uma semana, 2 semanas depois de nossa festa de casamento. Acabou chovendo, a gente foi lá para evangelizar uns tribos indígenas.
mas eles estavam em cima da montanha, na Serra Nevada. E tava chovendo quase todos os dias, então a gente não conseguiu nem ir. Mas a gente tava aí no hotel. Então Deus nos abençoou, Deus nos deu a nossa lua de mel. Mas estando ali, eu falei pra minha esposa, eu sinto forte que a gente deveria ir para o Brasil. Ela, então, vamos, qual é o problema? Eu não tenho dinheiro. O problema é que eu não tenho dinheiro. O missionário, eu estava em contato com ele de São Paulo, como... vamos ver, irmão, como a gente faz. Eu ia pegar o ônibus de Colômbia para ir ao Brasil. Tava pensando em tudo, como que eu ia conseguir fazer. Chega um certo momento, quando eu desisti, eu falei para o missionário, olha, eu não acho que a gente chega ao Brasil. Eu não acho que a gente vai chegar. Eu não tenho dinheiro, não estou encontrando trabalho, meu visto aqui na Colômbia vai vencer, tudo tá indo mal. E ele falou, André, não se preocupe, a gente tá orando para você, que Deus pode fazer. Eu, ok. Uns 2, 3 dias depois, minha mãe me liga de madrugada, André, eu ganhei! Como assim? Eu ganhei! Minha mãe ganhou $40 mil no cassino. E ela falou, André, lembra que eu te falei que se algum dia, se eu for ganhar, eu vou dar uma quantidade para cada um dos meus filhos e cada um dos filhos do seu padrasto? Eu não lembro disso, mas me conta mais. Conte-me mais sobre a obra missionária que a senhora está prestes a financiar. Imagina, foi algo muito milagroso, porque eu não tinha como, de nenhuma forma, eu pedia para os irmãos se queriam nos apoiar, nisso ninguém queria apoiar, Deus não permitiu. E daí, seja essa viagem para o Brasil realmente ia nos ajudar, a mim e a minha esposa, porque ela não tem visto para vir para os Estados Unidos. E meu visto... E meu visto na Colômbia estava vencendo. Estava 1 mês. Então, o único jeito de nós estar juntos, depois de 1 mês de nos casar, era para ir a outro país juntos. Então, mas eu não tinha dinheiro. E depois eu tinha dinheiro. E foi o dinheiro exato que eu precisava para chegar lá no Brasil. Então, a gente foi da nossa conta. Eu usei todo o dinheiro que ela me deu para viajar ao Brasil e fomos minha esposa, eu e meu pai de mochila. E como eu falei aquela noite, Brasil para mim era como minha terra prometida. Era para mim como uma nova oportunidade, porque lá na Colômbia eu sofri muito. Eu não achava trabalho, nada. E quando cheguei lá no Brasil, foi um tempo de provisão sobrenatural de Deus. Que não tinha nada. Quando eu cheguei lá, não tinha nada. Como muitas vezes as pessoas chegam aqui, assim eu cheguei ao Brasil. E consegui trabalho, trabalhava numa escola de inglês. Começamos a trabalhar lá com os irmãos. E bom, para resumir essa parte, a gente servia lá, aprendendo muitas dificuldades, por não ter cobertura, por não estar conectado com o meu pastor. Eu estava fazendo tudo como eu pensava certo. E, final das contas, a gente acabou, depois de quase 1 ano lá, Deus colocou no nosso coração que aqui está bem. Vocês aprenderam bastante aqui. Aqui não precisa mais ajuda. E eu estava muito sensível à voz de Deus, porque eu estava sofrendo muito. Quando eu cheguei, ia bem, mas já depois, economicamente difícil. Eu falo assim, as pessoas como, André, qual país você gosta mais? Eu realmente não sei. Eu sofri na Colômbia, eu sofri no Brasil, eu sofri nos Estados Unidos. Também Deus me deu prosperidade no Brasil, me deu prosperidade na Colômbia, prosperidade nos Estados Unidos. Então, eu tenho essa mentalidade. Deus é tudo que eu preciso. Deus pode abrir a porta, fechar a porta. Não importa o país. E, André, assim, agora indo mais para um caminho de missões mesmo. Como que é o trabalho de vocês lá? Quem que é o público que vocês atendem? Qual que é o trabalho que vocês fazem todos os dias? O que o André e a Marcela deixam todos os dias lá na Colômbia hoje? Pois bom, depois de Deus colocou nosso coração para continuar com o trabalho, com tudo que a gente aprendeu lá no Brasil.
E Deus já tinha colocado no nosso coração para trabalhar especificamente com as crianças e os adolescentes. De fato, começou que uns dos meninos lá do ministério me ligou quando a gente estava no Brasil. Ele falou: André, vocês ainda estão de lua de mel 1 ano depois de nos casar. Quando vocês vão voltar? A gente sente muito saudade de vocês. E isso bateu muito com o meu coração. Porque eu não tinha planejado voltar. Eu não volto mais para lá, eu sofri. Aqui, agora no Brasil, tudo tá indo bem. Mas eu orando a Deus, querendo saber sua vontade, me confirmou que é para voltar. Eu falei para minha esposa, ela nem me acreditava. Como, André, você que mais queria sair e ir embora da Colômbia, você tá querendo voltar? Assim, senti muita paz. A gente voltou e, como eu falei, a gente começou trabalhando principalmente com crianças e adolescentes. Nosso foco era para, primeiramente, ensinar eles a palavra de Deus da mesma forma que os adultos recebem. É muito importante que eles entendam a palavra de Deus. A gente reunia todos eles e a gente focava em ensinar a palavra de Deus. E por livro por livro. Para eles entenderem. Se eles podem entender o TikTok e Instagram, eles podem entender a palavra de Deus. Mas a gente também tínhamos muito interesse no desenvolvimento artístico deles. Porque é muito bom para eles ter algo para fazer positivo. Então eu ensinava inglês para eles, minha esposa ensinava teatro, e realmente era algo bem desorganizado, mas a gente fez com todo o amor do mundo. A gente tentava fazer do melhor jeito, mas sem muita organização, sem saber exatamente o que Deus está fazendo lá. Só a gente gostava de fazer, de ajudar, de servir. E o projeto foi desenvolvendo mais, a gente foi aprendendo mais, o projeto foi caminhando mais. Eu falei com o MCN sobre o que estava acontecendo. E hoje, para resumir, nós temos um centro de aprendizagem. A gente abre às quartas e sextas para abrir para um centro de aprendizagem onde eles podem vir, ter um espaço para fazer tarefa, usar a internet, receber a ajuda de um tutor, porque lá o que está acontecendo muitos que eles estão saindo da escola eles para trabalhar na roça ou porque eles não estão entendendo. Então, ano passado, a gente conseguiu um tutor para uns dos meninos que estava perdendo 11 matérias e depois ele passou as 11 matérias. Então, Deus mostrou para nós, André, você pode ajudar a servir nisso. É bom que está ensinando os artes. É bom que está ensinando a palavra de Deus. Mas vocês precisam atender às necessidades deles. E essa é uma das necessidades. Então, essa é uma das nossas funções. Eles vêm, a gente ora com eles, compartilhamos a palavra e depois falamos, olha, essas 2 horas para vocês focar na tarefa. Se precisar de alguma ajuda, fala para nós. Precisa de papel para fazer mais fácil para eles fazer a sua tarefa, continuar na escola e se formar. E os sábados, um sábado sim, um sábado não, eles vêm para fazer um workshop. Agora isso está aberto não somente para eles, mas também para seus pais. Que Deus nos foi mostrando. Vocês precisam não somente trabalhar ensinando eles a palavra de Deus, mas também capacitando seus pais, para seus pais ensinar a mesma coisa em casa. Então a gente faz um workshop. Primeiro eles vêm, a gente ora, louvamos a Deus, estudamos a palavra e depois separamos em grupos, onde os adolescentes e crianças que eles têm de 5 até 15 anos, eles aprendem se é de pintar, se é de desenhar, se é de cantar, dançar, cozinhar. A gente convida alguém para vir, para dar esse workshop para eles. E depois temos alguém que também vem para dar um workshop para as mães e os pais. Mas isso está mais focado no empreendimento, para eles poderem entender ou aprender como fazer algum negócio, algo para ajudar, apoiar financeiramente a sua casa. Além disso, a gente começou o GAF como os avós. Então, estamos vendo também que muitos dos avós, eles estão somente ficando na casa, não tem ninguém para levar eles para a igreja. Então, nossa ideia é de trazer a igreja para as pessoas.
Então, a gente vai na casa deles, estudamos a palavra, louvamos e não somente pregamos sobre o amor de Deus, mas também mostramos, perguntamos, vocês precisam de algo? Precisa que eu troque a lâmpada? Precisa que eu limpe algo? E a gente ajuda dessa forma. Então, a visão que Deus nos deu é de criar essa comunidade. Lembra que está falando de Atos 2? De criar essa comunidade de Atos 2. E a gente, ao princípio, só queríamos trabalhar com as crianças. Mas você não consegue essa comunidade de Atos 2 só trabalhando com as crianças. Queremos trabalhar como uma família. E como esse é um lugar bem afastado da cidade, uma comunidade bem fechada e pequena, Deus nos tem permitido criar esse ambiente lá e trabalhar com eles, mostrar o amor de Deus para eles, ensinar para eles como Deus quer que a família seja. E outra coisa que nós fazemos, quando eu aceitei Jesus, quando eu tinha 12 anos, apesar de só ter conhecimento, Deus colocou um sonho em mim, era para alcançar as pessoas usando teatro. E o interessante é que minha esposa estudou a mesma coisa. Ela estudou numa faculdade lá na Cartagena. E ela também está apaixonada pelo teatro. Então, agora, no quintal, a gente está abrindo para fazer um teatro lá. Convidar as pessoas para vir uma peça, no mesmo bairro deles, ver uma peça que está falando sobre diversos temas. Por exemplo, estamos trabalhando agora numa peça falando sobre o divórcio e o que Deus acha sobre o divórcio. Falando sobre a família, falando sobre a provisão de Deus. A gente está pregando através do teatro. Cara, isso é muito massa. A gente está vivendo uma fase que as gerações anteriores talvez não tenham visto com tanta qualidade, né? Assim, a última obra teatral / mídia que a gente viu tão grande quanto The Chosen, House of David, que está saindo agora, foi Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Uhum. Então agora a gente tá vendo 20 anos outras atrás. obras que são assim geniais e que estão dando uma ideia de visualização para as pessoas. Já cansei de encontrar gente assim, eu nunca li a Bíblia não, mas eu vi o The Chosen, acontece mais ou menos assim. Sim. Aí eu, mais ou menos. Uhum. Tá ali e tal, mas fala isso. E eu acho massa porque é isso, às vezes a gente não vê o potencial das pequenas coisas. É no distrair que Deus vai lá e planta uma semente. Não tô fazendo nada, tava trabalhando na roça, tem uns meninos ali que estão fazendo uma obra, fazendo um negócio lá, eu vou lá assistir eles. Aí pega uma cadeira, senta, vê os meninos brincando, fazendo isso. Mas Deus amou o povo. Deus amou o povo. Quando você puxa um comentário assim, se a gente puxar o zoom um pouquinho mais pra trás, assim, porque você tá falando que é legal, é interessante Deus usar o teatro para evangelizar, evangeliza através do teatro. Nós estamos evangelizando através dessa estrutura de um podcast, num formato de entrevista. Sim. Deus evangeliza através das igrejas, dos pastores, de tudo. Só que o que eu mais achei interessante dessa conversa nossa inteira aqui é Deus proveu o maná para você, igual ele proveu no deserto pros israelitas. Quando você não tinha, você entregou essa vida para ele, ele proveu o maná para você todos os dias. Tava lá. Deixa comigo que amanhã também tem. Amém. E hoje, Deus usa você como maná. Porque se não fosse você, as crianças não iam ter um apoio para poder fazer uma tarefa, que é um direito básico. Os avós ali não iam ter um apoio para poder assistir a palavra. Deus usa hoje você como maná. Você é o maná da Colômbia. Porque todos os dias você tá lá. E amanhã tem de novo. E uma terça sim, uma terça não, tem de novo. É a ferramenta que Deus escolheu usar. Uma sexta sim, uma sexta não, tem de novo. Você hoje é o maná lá da Colômbia. Eu não tinha um pingo de noção do que era o missionário antes da gente sentar e ter essa conversa. E eu consigo ver que hoje o missionário é o maná do lugar onde não tem condições da palavra de Deus ter chego ainda. Hoje você é o maná da Colômbia. Glória a Deus. De tudo que nós conversamos, foi isso que mais me tocou, sabe? Sim. De ver como Deus proveu pra você. Depois Deus usou você pra prover pro cara lá em Cuiabá. E agora Deus usa você como maná lá na Colômbia. E a sua esposa. E as pessoas ainda acham que o Deus da maná ficou no Antigo Testamento. Não. Eu vejo claro
a provisão aqui. Eu vejo claro Deus te usando. Pra mim tá bem claro, bem nítido. Amém, glória a Porque Deus. quando o Lucas fez a pergunta pra você, bem assim, mas beleza, vamos direcionar a conversa aqui pra o que faz um missionário. Quando você começou a falar, eu comecei a me arrepiar, velho. Porque você tá fazendo não é só um papel de igreja. Porque o papel de igreja hoje é bem desenhado como ajudar as pessoas a encontrarem a fé, a encontrar Deus. Não. Você tá ali desde o básico, essencial, que o governo deveria fazer e não entrega. E Deus tá entregando, Deus tá te usando como maná. Pra tudo. Não é só pra ter conhecimento de espiritual. Não é só pra ter conexão com Deus. É pra tudo. O maná de Deus não é só pra espírito, é pra tudo. Não, cara, assim, quando a gente vai na Bíblia e vê lá aquela passagem que fala sobre os lírios do campo. Tipo assim, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. Olhem pros pássaros e veem que nem eles não se preocupam com o que vão comer, não se preocupam Essa com passagem o ela dia é bem de amanhã. marcada pra mim. Deus manda o maná pra eles, quem dirá pra você que é filho de Deus. E quem é o filho de Deus? O filho de Deus é todos que aceitam Jesus como fiel e salvador. Ou como salvador e único caminho em direção à graça de Deus, né? E é isso, você tá apresentando Deus como isso, mas também tá dando um maná que é tudo que você precisar vai ser provido. E vai ser provido através de Deus, que te deu a educação, que te botou pra nascer num país de primeiro mundo, te deu o conhecimento e a capacidade de ir lá e contar isso pra eles. Isso. É um transbordo. E, assim, a gente teve uma conversa no carro que tá em bastidores, espero que uma parte dela seja salva ainda num vlog, mas uma coisa que eu fiz de pergunta pra você lá era sobre a prosperidade, como você via ela. Você falou que você é muito próspero. Cara, o que é ser muito próspero pra você hoje? Hoje é muito diferente. Eu sinto... vou tentar colocar em palavras. Eu sei que o que eu precisar, e Deus pode dar. Deus me dará. O que eu precisar, Deus me vai dar. O que eu precisar, Deus me vai dar. Então, para dizer que eu não preciso ter o melhor emprego, eu não preciso estar no melhor país, eu sei que o que eu precisar, Deus me vai dar tudo que eu preciso. Até coisas que eu nem sabia que eu precisava. Tem coisas que eu acho que eu preciso, que não preciso, e Deus não me vai dar, porque não preciso. Mas eu confio 100% que Deus está comigo, que Deus vai prover tudo que eu preciso. Eu acho que essa é a prosperidade, porque essa prosperidade não tem limite. Agora, se você tem um trabalho, você ganha $1 milhão por ano, eu acho que eu sou mais rico do milionário que não confia em Deus. Porque depois acaba seu milhão, já. Mas Deus, os recursos dele é infinito. A fonte de águas vivas. Eu sou próspero não somente vou falar de parte econômica, mas a alegria que Deus me dá para poder servir Ele. Deus é o único quem pode dar a alguém alegria no meio de sofrimento. Tem pessoas agora ricas que estão desesperadas porque estão doentes. Ainda na minha doença, eu sinto próspero, porque Deus está comigo. Ainda se eu for morrer hoje, eu ainda continuo sendo próspero. Porque não tem nada que me pode tirar o que Deus me dá. Não tem ninguém. Não tem nada. E não tem nada que vale mais ao que Deus nos dá. Deus consegue te alimentar num lugar onde não tem comida. Ele consegue te alcançar no lugar mais longe. Ele consegue te abençoar no lugar mais maldito? Amaldiçoado. E ele não tem limite a seu alcance. É por isso que eu sinto tão próspero, porque eu sei que Ele é meu Deus, eu sou filho dEle. Eu sou filho do mais rico, que todo ouro ou prata pertence a Ele. O que vou faltar? O que fala em Salmos 23. O Senhor é meu pastor, nada vou faltar. Nada. Abraão, ele era próspero? Bastante. Davi era próspero? Bastante. O rei Salomão era próspero? Muito. Moisés foi próspero? Também. E o que essas 5 pessoas que eu citei aqui, eles tinham em comum? Deus vivo. Intimidade com Deus. Amém.
A prosperidade que o André tá falando, pra quem não entendeu ainda, é intimidade com Deus. Prosperidade é... Todas as pessoas que foram citadas, todos os personagens que foram citados na Bíblia, uma coisa eles tinham em comum. Todos eles eram íntimos de Deus. Você quer trazer isso para uma realidade que, de novo, usando o dinheiro como exemplo, mas é como se Deus chegasse e te entregasse um cartão Black, assim, ó, da AliExpress, que chega pesa. Exato. Falasse, é teu. O dinheiro não consegue fazer o impossível, mas Deus sim consegue. A mensagem de hoje é prosperidade, é você ter intimidade com Deus. Amém. E assim, eu vou falar por mim, o Dudu, depois complete. Mas você não sabe por que você veio aqui, cara. Essa conversa aqui talvez possa mudar o curso da minha mente para sempre. No sentido de eu já tive contato com muitos missionários, mas eu nunca imaginei alguém com o teu testemunho, velho. Ai, glória a Deus. De verdade. A gente vê muita história no Antigo Testamento de pessoas que estavam passando por coisas difíceis e se mantendo fiéis. Mas no Novo Testamento tem muita gente também. Você tem Pedro, do jeito que acabou, etc. Mas nos dias de hoje tava me faltando esse contato com alguém. E você me mostra que, independente da dificuldade, você encontrou uma prosperidade. Vou trazer outra palavra. Você encontrou uma paz que excede todo o entendimento. Amém. Eu quero deixar outra coisa para vocês. É como Deus usa o seu corpo. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem feito uma grande diferença na minha vida. Os meus irmãos da igreja. Eventualmente eu voltei para a MSBN em Atlanta. Eu fui e eu pedi perdão ao pastor Saulo. E ele me aceitou, me abraçou. Não somente ele, mas agora que eu estou aqui no Seattle, os irmãos, tem sido uma grande bênção para mim. É uma bênção quando a igreja realmente são os pés e as mãos de Deus para te ajudar e para te abençoar. E a gente sente isso. Pode continuar, André. Inclusive, chegou aqui mais um rapaz aqui no estúdio, o Robson. Ele é da MSBN também, daqui de Ceará. Sim, eu conheci ele lá na igreja. Eu tava assistindo, eu falei, vou lá. Ele mora Tudo uns 20 bem? minutos daqui, mas vamos continuar nosso bate-papo, depois a gente apresenta ele aqui. Cuiabá. Sim, eu lembro. Que eu tava falando com ele também falou que era que é de Cuiabá. O que a gente tava batendo no assunto aqui é sobre a prosperidade, né, André? A prosperidade é você ter intimidade com Deus, cara. Não, como o Lucas falou, depois dessa conversa aqui, muda o curso de muita coisa pra gente, Muda porque tudo, cara. depois de hoje, André, hoje foi um dia que a gente tá sentado aqui nesse espaço o dia inteiro. A única hora que a gente saiu daqui foi pra te buscar e voltar, pra gente poder continuar gravando. E isso aqui não é sobre gravação, não é sobre podcast, agora que são 4h53 da tarde. A gente tá sentado aqui desde as 9 e pouco da manhã, falando sobre Deus. Falando sobre seus ensinamentos, falando sobre as escrituras, que é a porção necessária que ele deixou pra gente poder buscar entendimento. Tendo essa conversa contigo aqui sobre de tudo que Deus tem feito na sua vida, de como ele proveu o maná pra você e de como ele te usa como maná, no meu entendimento, isso tá muito claro. E quando você passa um dia todo como a gente passou aqui hoje, falando de Deus, da graça dele, de tudo que ele pode fazer, não tem como a sua vida ser a mesma depois de um dia como esse. E eu espero que todo mundo que esteja do outro lado da câmera tenha sentido o mesmo que a gente sentiu, porque é isso que a gente tenta trazer isso aqui, né? Essa experiência de ter esse momento de mesa com você, que talvez só nós teríamos aqui, e o Robson porque conseguiu chegar. Mas agora todo mundo que tá ali do lado, que tá vendo aqui, que assistiu algum corte, tem a oportunidade de ter esse contato, ter a mesma transformação que a gente tá tendo aqui. E desculpa, André, pode ir. Não, eu só quero acrescentar algo que você falou. É prosperidade, é intimidade com Deus, mas também é comunhão com os irmãos. Eu digo, Deus tem usado as pessoas, seus filhos, para impactar muito minha vida. Eu estou muito, muito agradecido com a igreja MSBN, que me ajuda muito quando eu chego lá. Eu sei que chego qualquer sede do mundo, eu já sei que estou em família.
E não somente MSBN, mas irmãos de todo mundo. Sabe como se sente de ir a algum lugar e nem conhecer uma pessoa, mas somente porque é irmão em Cristo já tem aquela conexão? Eu não conheci vocês antes de hoje, mas vocês são meus irmãos. E nisso a gente realmente sentimos a Deus, porque Deus está em cada um de nós, seu Espírito Santo está em cada um de nós. E nós também podemos sentir eu sinto próspero estando com vocês. Sinto muito abençoado estando com vocês. E eu tô sem palavras aí, tá? A gente não entende os feitos de Deus porque... Faz o comentário. Não, é outra coisa. Pode continuar. Não, é assim que eu tava falando. A gente não entende os feitos de Deus. Como a gente mencionou no começo do episódio, você não era pra estar aqui. Você não viajou pra cá pra isso. Não. E a gente muito menos tinha planejado um episódio pra hoje de tarde. Então, assim, as coisas que Deus desenha pra gente poder levar a palavra dele, pra poder ter esse momento de comunhão com você aqui, são inexplicáveis. É verdade. O sobrenatural, ele tá no nosso plano real mais do que nunca. Mais do que nunca. E hoje é muito claro pra mim ver sobre tudo isso. Sobre tudo isso. E pra gente poder encerrar, finalizar esse episódio de hoje, eu queria que você deixasse uma mensagem, André. Porque uma coisa que é muito interessante pra mim de tudo que a gente conversou aqui é a sua idade. Cara, você tem 23 anos, velho. Você tem testemunho pra uma vida toda já. Você com 23 anos, você já precisou. Você já orou. Você foi abençoado. Você já abençoou. Hoje você continua abençoando, servindo de alimento para poder levar a palavra de Deus e necessidades básicas para a Colômbia. E qualquer pessoa pode ser usada. Você tem 23 anos, cara. O que passa na sua cabeça para você abrir mão de tudo e viver para Deus? É Deus mesmo. É quando você tem essa intimidade com Deus, todas as coisas que diz o mundo já não importa. Sua idade não importa. Quando você está fazendo a vontade de Deus, você não nem pensa na sua idade. Não pensa na sua habilidade. Você pensa, eu tenho Deus. Deus que toda a sabedoria pertence a Ele. Todos os recursos pertencem a Ele. Ele tem autoridade sobre toda a terra e todos os céus. Estou com Ele. Então, se Ele fala que sim, é sim. É assim que Deus sempre trabalhou. Olha com Abraão, na idade dele, para dizer que ele ia ter um filho. A idade dele deixa de importar desde o momento que Deus entra na situação. Ou aquela mulher que Deus usou, que deu, não tinha comida nem para seu filho. Ela deu filho para o profeta e multiplicou. É que quando Deus entra na situação, os fatores deixam de importar. Então as pessoas me perguntam o tempo todo, mas por que você foi do seu país? Se você está no país onde todo mundo quer estar, entre aspas, ou porque você é essa idade, fez isso, fez o outro, e só tem uma resposta, é Deus. Quando Deus está na situação, nada mais importa. Nada mais importa. É só você e Ele, e se Ele fala vai para a direita, você vai para a direita. Se fala vai para a esquerda, você vai para a esquerda. Porque sua palavra nunca volta vazia. Nunca, jamais. Dudu, até se você me permite, né? André, como que as pessoas que estão do outro lado, te acompanharam agora, vai dar 1h51, já a gente quase 2 horas de episódio. Como é que quem se sentiu tocado por isso, quem acha que, putz, eu não posso estar lá na missão, mas eu quero sustentar essa missão, como é que alguém te alcança, cara, para falar assim... Eu quero participar disso financeiramente, eu quero ir lá te ajudar. Sei lá, eu quero fazer parte da missão que Deus tem tocado na sua vida. Bom, temos que atualizar alguns dados. Mas eu posso indicar o Instagram nosso. Se quiser apoiar, pode inscrever um mensagem privado lá. E a gente fala, porque como nós estamos na Colômbia, né? A gente não temos nossa versão de Pix. Não, tá tudo bem. Qual que é o Instagram? Você tem? Ok, Somos Arte COL. Então, Somos Arte COL. COL, como Colômbia. Okay. Somos Arte COL. Ok. Então assim pode entrar em contato conosco. Somos Arte COL, pessoal. Vou colocar aí na tela na edição final, mas para quem tá na live e quiser fazer alguma coisa, enfim, Somos Arte COL, procura no Instagram, acha ele aí. Da tua
Faz o que Deus te mandar. Amém. E pra gente continuar essa missão sua aqui, que você tá lá na Colômbia, mas pra gente fazer ela aqui, chegar pra mais pessoas, André. Se você tivesse afastado de Deus, se você tivesse desviado dos caminhos de Deus e sente que você chegou num ponto que você precisa dele de novo na sua vida, que oração você faria, André? Como você pediria isso pro Pai, pra ele poder se aproximar de você de novo? Porque como você mencionou, tem aquele momento em que você tá completamente apaixonado, na lua de mel. Só que tem aquele momento em que as coisas esfriam, que você quer sentir aquilo de novo. Que oração você faria pra isso, André? E se você puder, ora pra nós, pra gente poder encerrar esse episódio Amém. com uma oração. Amém. Antes de orar, é importante lembrar o que a palavra de Deus diz. Que antes, ele nos amou primeiro. E por isso que nós amamos. Quando nós entendemos que é Ele que nos alcançou primeiro, que é o amor dele que nos alcançou primeiro, a gente lembra que a gente sempre pode chegar a seu trono de graça, a gente lembra a sua misericórdia. Nós sabemos que de qualquer jeito a gente chega aos pés dele e a gente pode receber o perdão dele. Porque ele não se deu o seu perdão sem nós fazer nada. Ele morreu para nós sem nós fazer nada. Então ele sim nos ama. Se está afastado de Deus, só volta. Nós sabemos da história do filho pródigo, assim que fala. Filho pródigo. O que ele fez? Quais Pegou foram a as herança. palavras mágicas que ele falou para o pai dele perdoar? Nenhuma. Não teve palavra mágica. Só voltou. Só voltou. Então, tá afastado, volta. Porque não é Deus quem se afastou de você, foi você quem afastou de Deus. Então se aproxima, porque Deus está no mesmo lugar onde o deixou. Então, vou orar, porque eu sei que Deus vai falar com muitos. Eu acho que já Deus tem falado com muitas pessoas. Só contando esses testemunhos me está emocionando muito, pensando na fidelidade de Deus na minha vida. Não foi nada que eu fiz, foi todo Ele, o amor, a fidelidade dele. Então vamos orar para que as pessoas que talvez agora se encontram afastados possam ter essa coragem e de confiar no amor infinito de Deus para voltar a Ele. E as pessoas que já estão no amor dele, entender que esse amor deveria transbordar. Não pode só guardar tudo para você. Os 2 mandamentos mais importantes é amar a Deus, sobretudo, e também amar o nosso próximo. O melhor jeito de amar alguém é dar a sua vida. É dar a sua vida, entregar a sua vida. Pregar, compartilhar esse amor do qual você prega. E isso é o centro de missões. É de amor. De amar as outras pessoas o suficiente de querer que eles tenham a mesma coisa que você tem. Então vamos orar para essas 2 coisas. As pessoas que se encontram agora afastadas, que possam entender do amor de Deus, que eles podem voltar. E para aquelas pessoas que já têm esse amor, que não só fique com eles, mas que Deus possa colocar essa vontade deles compartilhar esse amor com todo mundo. Amém. Amém. Obrigado, nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela sua bondade, sua fidelidade. Você é maravilhoso, Senhor. E nós não merecemos sua graça. Não merecemos seu amor. Obrigado, Pai. Senhor, hoje eu te peço, Senhor, que todas as pessoas que estão afastadas de Ti, como uma vez eu estava, Senhor, que pode deixar eles saber que sempre tem um lugar na sua mesa, que você está cheio de amor, cheio de misericórdia, Senhor, pronto para perdoar, pronto para restaurar, pronto para reconciliar, e que eles possam ter a coragem e a fé de voltar aos seus caminhos e de viver os planos que você tem para eles, Senhor. E também para aquelas pessoas que se encontram na sua presença, com a bênção do seu amor, Senhor, que eles possam ter um fogo, uma chama dentro, Senhor, para compartilhar esse amor com outras pessoas, para ser usados por Ti, para fazer a sua vontade, para trazer seu reino aqui na terra, Senhor.
avançar seu reino. Não somente pensar em si mesmo, mas pensar em todas as pessoas que estão perdidas e dar vida para eles te conhecer. Senhor, eu te peço que todos nós possamos te conhecer mais e também fazer-te conhecido. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, meu Pai. E assim nós finalizamos esse episódio. Queria te agradecer, André, pelo tempo, pela disponibilidade, por trazer o seu conhecimento aqui pra gente poder alcançar mais e mais pessoas levando a palavra do Senhor. A gente acredita que tudo foi feito pela palavra e pelas palavras que foram ditas hoje aqui. Pessoas vão ser transformadas, vidas vão ser transformadas, pessoas vão ser alcançadas. Amém. E é nisso que nós acreditamos. Nós nunca pedimos dízimos e ofertas aqui no podcast. Essa vai ser a primeira vez, porque um outro mandamento que Jesus também deixou para nós é ide a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Amém. E se você não tá podendo ir para outro país pregar o evangelho a toda criatura, você pode ajudar a financiar quem tá indo. Então nós vamos deixar as informações aí depois que o Lucas editar o vídeo, para você poder, se você sentir no seu coração de contribuir, você pode contribuir com a missão do André, que tá lá em Colômbia. Ele tá fazendo a parte dele. Se você não pode ir lá na Colômbia, você pode fazer a sua de onde você tá. Então, eu acredito que dízimos e ofertas, quando a gente dá de coração para coisas que a gente acredita, como a gente vê aqui que tudo que você vive é real, vale a pena ser espalhada essa notícia. Então, se você sentir no seu coração de poder ajudar a financiar esse projeto, que é um projeto de Deus, o André é só uma ferramenta sendo usada. Amém. O plano não é nosso, a gente só faz parte dele, né, André? É verdade. E é isso. Tem que pedir também, né, Lucas, pra deixar aquele like, aquele comentário, enviar para aquele amigo, porque é através da sua ajuda que a gente pode, da ajuda do espectador, que a gente pode alcançar mais e mais pessoas, entrar em mais casas. Amém. Quer complementar alguma coisa? Não, só agradecer especialmente ao André por estar aqui hoje. É um prazer, de fato, poder compartilhar esse tempo de mesa com tanta gente. Amém. Prazer todo meu. Então é isso, gente. Vejo vocês no próximo episódio. E Inédita América se despede por aqui.